Boa noite a todos. Que felicidade ver tantos aqui que conseguiram trazer suas mamães, sua família. E o Renove, né, que é o Ministério de Jovens da Emanuel, se alegra muito com esse momento e de festejar essa data junto com vocês. Eu sei que para alguns esse momento também é muito sensível. E a gente entende que Jesus, Ele tem algo especial para falar com todos nós, gente. Seja você que tem uma linda história com sua mamãe, seja você que já perdeu sua mamãe, seja você que tem uma história difícil com a sua mãe, a boa notícia do Evangelho, porque Evangelho significa isso, boa notícia, é que Deus ele faz nova todas as coisas. Ele nos dá esperança, Ele modifica histórias, Ele renova histórias, Ele transforma as circunstâncias. Então hoje nós temos motivos para ter esperança. E eu acredito muito, a gente vai falar sobre família hoje, não só sobre maternidade, mas sobre família. Desde cedo eu acreditei na Bíblia por causa da minha mãe. Porque minha mãe, ela logo cedo, ela abriu mão. Isso não significa que você tem que fazer isso, tá certo, mãe? Mas minha mãe, com a visão assim, do que queria investir nos filhos, ela abriu mão do emprego dela. E ela quis fazer um curso na antiga APEC, que era um local onde você aprendia a dar aula para crianças sobre Bíblia, porque ela queria ensinar o Evangelho para mim e para minha irmã mais velha que eu, que tinha nascido primeiro, então ela fez lá, aprendeu, e minha mãe começou um ministério dentro de casa com a minha irmã e comigo, e logo depois isso se expandiu para a igreja. Minha mãe foi minha primeira professora da escola bíblica da igreja, e ela não só foi logo de pequena, ela ensinou aos que eram juniores, que são os pré-adolescentes também. Minha mãe me acompanhou, mas eu criei na Bíblia por causa da minha mãe. A primeira história que eu mais criei na Bíblia foi a história de Davi, porque essa história de mira, né, de acertar na cabeça de Golias, minha mãe tinha uma mira na sandália da chinela dela, que era uma coisa divina. Eu descobri que o evangelho de verdade, porque até curva a chinela de manhã fazia. Pegava na minha cabeça, na minha canela, na minha bunda, pegava em todo lugar, mas não errava, porque o Espírito do Senhor era com aquela mulher. Sempre foi assim. Eu criei no Evangelho, comecei a me converter pelas pisas que eu levei da minha mãe, porque não adiantava fugir da face do Senhor. Deus revelava a minha mãe onde eu estava. Ela disse: não adianta fugir de mim, Tiago, eu vou te achar. E era Deus que revelava ela. Eu me escondia e estava lá. Então eu comecei a me converter logo dentro de casa com a minha mãe. E, gente, de verdade, minha família fez toda a diferença na minha vida. Eu não posso dizer que eu sou melhor do que ninguém. Acho que uma das coisas que o Evangelho começa a mudar na nossa história é quando a gente descobre a graça de Jesus. O que é que me difere de uma pessoa que talvez fez tanta coisa errada na vida? Não é porque eu sou bom. Eu tive muitas oportunidades que outras pessoas não tiveram. Eu tive a maior das oportunidades que uma criança pode ter. Eu tive a oportunidade de conhecer Jesus logo pequeno. Só que eu não conhecia a religião. Porque a religiosidade pode atrofiar a gente. Porque o que é que a religiosidade faz dentro de um lar cristão? Imagina, pais que pregam, às vezes, a Bíblia, mas não vivem conforme o que eles pregam. Isso, às vezes, cria revolta dentro de casa. Cria raiva dentro de uma criança. Porque os pais, às vezes, se tornam moralistas. Eles falam que os filhos devem fazer tal coisa, mas agem completamente oposto. Ele fala: filho, você tem que ir para a igreja, você tem que ir para a escola dominical, ou seja, a escola de domingo. Mas o pai odeia a escola bíblica. E mais, ele fala todo dia do pastor, na hora do almoço. Aquele velho chato, aquele Tiago, todo boizinho, um cara arrogante e tal. Mas olha, são coisas bestinhas que eu vi acontecer com muitas pessoas que eu acompanhava na adolescência, na juventude, de comentários que a gente via como o desagrado, o desapego, acontecia e começava dentro de um lar. Mas também vi milagres, pessoas que os pais tinham desapegos, raivas e não tinham constância, e os filhos seguiam a Jesus porque aprenderam a amar Jesus apesar da família. Então milagres acontecem, só que às vezes um lar cristão pode ser bem nocivo quando não há consistência. Quando o que a gente fala não é o que a gente vive. Isso é muito perigoso.
E aqui, quem cresce na igreja, nós que talvez tivemos um tempo, isso para a gente é um alerta. Já ouviu aquela história de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras? Isso vale muito para a gente, na nossa prática. A nossa vida vai valer muito mais do que qualquer palavra que a gente dê para o nosso filho. E isso é verdade. Eu queria falar para vocês porque família é algo que a Bíblia fala demais. A Bíblia começa logo no início com família. E por que a gente precisa falar de família? Porque esse tema, ele pode revolucionar a sua vida, ele revoluciona o mundo, e mais, a Bíblia começa com família e termina com família. O projeto de Deus para com a família nunca foi, vamos dizer assim, deixado para trás. Jamais, ao contrário. A Bíblia fala que no fim, a família de Deus vai ser reunida. Mas a gente precisa entender o que aconteceu, o que está acontecendo com a família. Quando eu falo família, a gente precisa entender o sonho de Deus. Se você parar para avaliar, especialmente pessoas que trabalham com os direitos humanos, que vão para ambientes como penitenciária, que trabalham em ambientes de muita pobreza, como também de ambientes de muita riqueza, mas de ambientes de muito sofrimento, vocês vão ver onde as maiores tragédias acontecem. Onde as maiores tragédias acontecem, gente? É na família. Eu amo os jovens que eu cuido aqui, que eu tenho maior proximidade. Sabe quais são as maiores tragédias que eu escuto? Família. Família. E por que isso acontece? Acontece por muitas coisas, mas a gente precisa entender, antes de falar das tragédias, por que família é importante. Por que falar de família? E falar de família é importante porque Deus é uma família, gente. Eu botei essa imagem aí porque C.S. Lewis, ele falou que a Trindade é como uma dança perfeita, onde 3 dão um suporte, um cuidado, um desaguar de um para o outro. Que imagem bela, se você conseguir entrar agora nessa cabeça de Lewis. Esse homem que já faleceu, mas foi um mestre da literatura. Ele falava que a Trindade era o maior ambiente de amor que existe. É o maior ambiente de amor que existe, porque cada um dá glória ao outro, cada um ama o outro, cada um cuida do outro. Ninguém está preocupado em se cuidar, mas em cuidar do outro. Ninguém está preocupado em sua vaidade, ao contrário, está preocupado em como dar glória, em amar, em dar suporte, em dar realmente alegria ao outro. Imagina que relação incrível. Ninguém é autocentrado, todos são descentralizados, mas na verdade um centrado no outro, um amando o outro, um cuidando do outro, um dando glória ao outro, um desaguando na vida do outro. Imagina isso. A família de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus nunca foi carente. Deus sempre viveu num bem-estar incrível no ambiente que ele já existia, que a gente não sabe, antes do tempo existir. E por que Deus criou a gente? Porque Ele queria compartilhar desse amor. Deus não tinha necessidade de ter pessoas, Ele não estava carente, Ele não estava sozinho, Ele não estava precisando, mas Ele quis doar do que Ele era. Então, o que Deus fez, na verdade, foi criar seres humanos à sua imagem e semelhança. Essa imagem é linda, você vê que a filhinha é muito parecida com sua mãe. E quando Deus cria os primeiros seres humanos, Ele cria com imagem e semelhança de Deus. Ele coloca características em mim e em você, especialmente nos primeiros seres humanos, que batem muito com quem Deus é. São 2 seres diferentes, complementares, mas que precisam um desaguar no coração do outro. Não podem ser autocentrados, descentralizados. Eles são realmente diferentes. Não é um homem com homem, não é mulher com mulher. São 2 diferentes, mas que se completam, se complementam. Eles se amam, mas eles devem um cuidar do outro. O homem tem que doar a sua vida para a mulher tem que estar com o homem nessa mesma missão de amar a Deus, de seguir a Deus, de conhecer a Deus.
E é interessante que quando Deus implementa na humanidade homem e mulher, você vai ver que Deus não criou só homem e mulher. Potencialmente, tudo estava ali. Homem, mulher, marido, esposa, filho, filha. Tudo no ser humano, porque eles eram filhos de Deus. Homem e mulher, masculinidade e feminilidade, mas também eles eram marido e esposa. Todas as capacidades que vinham também do próprio Deus. Às vezes a gente fica procurando entender quem nós somos. Mas a gente procura entender isso em vários ambientes fora da nossa criação. Se você quer entender o que é ser homem, o que é ser marido, o que é ser filho, o que é ser mulher, o que é ser esposa, o que é ser filho, você precisa voltar à sua origem. E a minha e a sua origem é o próprio Deus. É nele que nós encontramos entendimento de propósito, de início, de caminhada e de final. Mas entendendo que Deus é uma família, Ele colocou isso. Eu estou aqui tentando falar de maneira bem resumida. Fecha o som desse computador. Então, colocando de maneira bem resumida o que é a família de Deus, a gente precisa entender que aconteceu um problema muito sério, chamado queda. E é por isso que a gente falou aqui de maneira muito linda, e você fala assim, mas eu não vivo isso, Tiago. Eu não vivo nem um pouco isso que você falou. Na verdade, eu já casei e hoje eu estou divorciada. Estou divorciado. Na verdade, eu sou filho e você não sabe o que é que meu pai fez comigo. Na verdade, eu sou filho e você não sabe o que é que eu passei dentro de casa. Na verdade, até que eu sou pai, mas eu não sei conversar com meus filhos, não. Na verdade, ok, eu estou solteiro, mas eu tento toda vez me relacionar, mas só dá bronca, porque é muita confusão, eu não consigo nem me entender como gente. Porque a queda aconteceu, gente. A Bíblia fala que o ser humano caiu. Caiu, ele pecou, nós pecamos, gente. E o pecado é errar o alvo. Pecado significa viver distante da glória de Deus. Pecado, na verdade, é você viver para Deus, encontrar propósito de Deus, viver na origem de Deus. E o pecado é literalmente viver distante do seu propósito, origem, glória de Deus, e buscar a sua própria identidade distante de Deus. É uma vida em que você errou o alvo, você errou o propósito, você buscou sua independência, buscou a sua glória, buscou o seu projeto, mas isso o que é que faz? Afundou o próprio barco da existência humana, afundou a nossa família, afundou as nossas relações, porque quando o ser humano cai, cai tudo, cai a sua relação com Deus, a gente não entende Deus, a gente não entende o próximo. A gente vê na página da Bíblia, a primeira questão que acontece é a irresponsabilidade do homem para com a mulher. Quando Deus aparece, o medo do homem, quando ele pergunta, o homem que era responsável, que Deus colocou para ele se sacrificar para a mulher, Deus colocou isso para nós homens, ser o primeiro que se sacrifica dentro de um lar. Ser líder não tem a ver com mandar, ser líder tem a ver com se sacrificar, com tomar as situações no peito, matar no peito e dizer assim, eu resolvo, eu vou cuidar, eu vou amar minha família como Cristo amou a sua igreja. Mas a primeira coisa que acontece, quando Jesus aparece, quando Deus aparece no jardim, primeira coisa que ele fala assim, o que é que aconteceu? O homem disse, foi a mulher que tu me deste. Aí ele fala com Eva, né? E Eva, o que foi que aconteceu? Foi a serpente que me enganou. E a serpente não tinha o que fazer, se deu mal. Fui eu mesmo. Todo mundo se deu mal. A gente não precisa passar muito tempo e o problema acontece de novo na família. Acontece um assassinato dentro de casa, gente. Mas é pior ainda, dentro de um culto. Já parou para pensar? Terminou o culto, o renove. O irmão ficou com inveja porque o outro cantou bonitinho. Pegou o 32 dele e matou o irmão. Já estava o posse de arma tudo tranquilo já, gente. Estava liberado. Então ele pegou e pá! Estava com inveja. E quando Deus foi conversar com ele, está na Bíblia, só que em outra maneira, está certo? Estou parafraseando. Ele disse assim, cadê seu irmão? O que aconteceu? Ele fala, sou eu responsável pelo meu irmão? Caim falou isso para Deus. Quando Deus perguntou sobre Abel, Caim disse, sou eu responsável pelo meu irmão. Queda, que irresponsabilidade no nosso coração para com o próximo e para a família, irmão.
E essas são consequências terríveis que a queda traz para a gente. A Bíblia fala o seguinte: a lei foi introduzida. Logo no início do mundo houve a lei. A lei era um conjunto de regras, de comportamentos, para demonstrar que a gente poderia ter uma maneira de vida que pudesse conter a maldade. Porém, na verdade, a lei revelava muito mais como eu e você, somos pecadores. Então, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Quando a lei vem, a lei de Moisés chega, a lei de Deus vem para Moisés, é só para mostrar que a gente realmente pecou. E quando essa lei mostra assim, não matarás, e aí a gente tem vontade de matar. Não cobiçarás a mulher do próximo, o carro do próximo, o Instagram do próximo, os likes do próximo. Aí que a gente fala, eu quero isso. A lei ressalta, mostra o que é que a gente é. Impressionante esse texto que ele fala assim, que a lei mostra isso. Porém, onde aumentou o pecado, em outras versões fala assim, onde abundou o pecado, superabundou, transbordou a graça de Deus. Por quê? A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, porque onde o pecado reina, nós morremos. Ele mata, ele infecta, ele destrói, ele transforma em ruindade o que ele toca. Porém, também a graça, essa graça que superabundou, reina pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Minha gente, esse texto está falando para a gente que, mesmo que o pecado tocou todas as coisas, houve uma superabundante graça de Deus, que veio através de Jesus, nosso irmão mais velho, que ele veio restaurar nossas famílias. Veja só, o pecado foi devastador, e ele é devastador. Ele toca em todos os ambientes da face do mundo, da terra e do universo. Não há nenhum ponto desse universo que o pecado não manchou. Mas a Bíblia é tão poderosa que ela fala que, mesmo o pecado tendo abundado no universo, a graça de Deus superabundou. É muito mais poderosa do que o mal que o pecado pode causar. E se você não entende o poder dessa palavra, eu queria dizer a você que essa palavra está dizendo que nós não somos uma sociedade que vivemos no fatalismo, em que você não é apenas o mal que te causaram, que você não é apenas a sua história, que você não é aquilo que você acredita, que você não é aquilo que te fizeram. Você é o que a graça pode fazer na tua vida. Porque existe uma coisa chamada Jesus Cristo, que é a pessoa mais incrível do mundo, que quando ele vê a justiça dele, pode restaurar as injustiças do mundo. Mas não é a injustiça só do mal, não. É porque ele é a justiça encarnada. Ele muda a nossa realidade. Jesus, ele é o irmão mais velho. Por que ele é o irmão mais velho? Ele é o Filho de Deus, que fez o que nenhum de nós, como filhos de Deus, conseguimos fazer. Nós, como filhos de Deus, erramos na nossa trajetória. Desde Adão, esse texto que a gente viu em Romanos 5, fala que Adão, primeiro ser humano, ele errou, e aí, como consequência, nós que somos descendentes desse Adão humano, erramos do mesmo jeito. Mas vem o segundo Adão, segundo ser humano, chamado Jesus, e ele não falhou, ele não pecou, ele foi fiel, ele foi perfeito. Sabe qual é o nosso problema? É tentar ver Jesus como um exemplo, gente. Jesus não é exemplo, porque se ele for só exemplo e mestre para a sua vida, você está perdido. Jesus não é um exemplo para você falar, olha que cara legal, vou imitá-lo. Jesus, ele é salvador, gente. Ele é aquele que muda a nossa história, porque se ele for mestre, ok, faça tudo o que ele está fazendo, tente se auto-salvar. Nós não estamos conseguindo, é só olhar para o mundo. As melhores pessoas que nós conhecemos ainda têm falhas para a gente reconhecer. As pessoas que a gente mais gostamos, como Gandhi, veja a biografia dele, ainda tem algum problema para a gente analisar. Ninguém é perfeito. Ninguém consegue ser irretocável. Ninguém. Mas é só olhar para mim e para a sua história. O que é que você fez hoje que você não deveria fazer? O que é que eu fiz hoje que eu não deveria fazer?
Acho que não precisa pensar na semana, não. Acho que a gente foi muito legal. Felipe, quando orou aqui, foi muito legal. Assim, pense na sua vida. Talvez você não está lembrando de alguma coisa de gratidão. Meu irmão, pense hoje. Deus livra eu e você de coisas que você nem sabe. Porque o invisível acontece e você nem sabe o que Deus está fazendo na sua história. Deus, Ele não é um mestre. Ele é o Salvador. Porque Ele veio salvar quem estava perdido. Se você quer só ver Jesus como exemplo, ok, então imite. Imite e tente se salvar. Mas é como tentar ver aquele Michael Phelps, não o nadador, o fera, e você que nem sabe nadar fala assim, pronto fera, nada igual a ele agora, bora. Tá difícil, hein? E pior, é numa tempestade de mar aberto. Vamos lá? Mas Jesus pulou nesse mar aberto e tinha tubarão, era boa viagem. Eles podem deixar, eu vou ser devorado no seu lugar. Porque o castigo que você e eu merecemos, mas que você precisa de paz, eu vou pagar. Jesus é o irmão mais velho. É aquele que pagou o meu e o seu pecado para restaurar a nossa família. Sabe por que eu estou falando sobre isso, gente? Sem isso, não tem como restaurar a nossa família. Você pode ter momentos bons familiares, mas Jesus faz toda a diferença na família, porque Ele quem muda a nossa mentalidade, Ele quem muda as nossas emoções, Ele que muda o nosso comportamento. Quando a gente vê como Jesus age com a gente, o que é que Ele fez por nós, como realmente Ele nos salvou, aí faz sentido Ele ser o nosso mestre, porque primeiro Ele nos salvou, agora eu sigo Ele. Porque Ele me salvou, Ele mudou a minha história, agora eu vou imitá-lo. Mas eu não vou imitá-lo porque eu vou ser salvo, porque eu estou imitando Ele, eu já fui salvo. Deus já resolveu a minha história. Então Jesus é esse, gente. Olha só o que a Bíblia fala. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes, olha como a Bíblia vai terminar, tá certo? Isso é Apocalipse, capítulo 5. Ao recebê-lo, receber Jesus, os 4 seres viventes é um tipo de ser que Deus criou, diferente. E os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Olha só como diz esse cântico. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos. Um livro que era impossível de ser aberto. Ninguém tinha poder de abrir. O pessoal estava desesperado. Quem vai abrir esse livro? Que é impossível de ser aberto. E aí o pessoal dizendo, o Cordeiro vai poder abrir esse livro. Pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens, seres humanos de toda tribo, língua, povo e nação. Tu constituíste reino de sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Esse é o fim da nossa história. Deus vai restaurar famílias de todo o mundo. Sabe o que a Bíblia está falando, gente? É de toda tribo, língua, povo e nação. E vai fazer reino de sacerdotes. Porque Deus, não sou eu, Tiago, sacerdote, porque é pastor, não. Todo povo que é alcançado pelo sangue de Jesus é sacerdote dele. É ministra do Evangelho. Mas só que também Deus está dizendo assim, eu não só amo o povo brasileiro, não. Eu estou em missão, Deus está em missão, Ele ama todas as pessoas, todas as famílias da terra, Ele quer salvar. O brasileiro Tiago, pernambucano, que veio de Carpina, o índio lá tupinuquinho, lá das casas da Cebola, que eu não sei de onde é. Diz aí uma tribo aí, Misael, tu quer teus colegas, teus vizinhos? Como é, rapaz? Deni, é uma tribo aí, ó. O pessoal da tribo Deni, o pessoal lá da África, o pessoal do Japão, porque Deus, Ele ama todas as tribos, línguas, povos e nação, e Ele vai reunir a gente como uma família. Isso já muda muita coisa na nossa mentalidade, sabia? Porque eu e você somos muito assim, rapaz, eu não gosto muito de tu não, Valdec, porque tu usa um tipo de roupa que não é muito meu estilo.
E eu acho que a gente não consegue ser amigo, cara. Mas no céu, a tribo de mim vai cantar um grande louvor junto comigo no céu, porque vai ser meu irmão, minha irmã. Mas sabe por que isso vai acontecer? Porque o sangue de Jesus foi derramado na cruz, porque o meu não podia ser derramado, porque o meu é impuro. E ele veio me salvar. Ele veio te salvar. Porque ele está reunindo uma grande família. Mas só que isso não é só para o futuro não, gente. Deus começou a restaurar as nossas famílias hoje. Esse é o fim da história. Que Deus está restaurando famílias de todo o mundo. E a gente pensa que Deus vai só fazer um céu, né? Um céu bem... Os anjinhos... Deus está dizendo assim, sobre a terra. Reinarão sobre a... Porque Deus está restaurando a terra. Você sabia que Apocalipse 12, 21... Desculpa, a Bíblia fala que o céu vai descer para a terra. E Deus vai fazer novos céus e nova terra, gente. A gente pensa que Deus está fazendo um negócio meio... Os anjinhos... Todo mundo de roupinha branca... E a gente vai ficar andando assim, né? Senhor Altíssimo. Vai ser um negócio assim que você não queria ir para esse céu. Mas o mundo que nós vivemos, ele foi maculado pelo pecado. Deus não criou lixo. Por que ele vai jogar lixo no lixo, uma coisa que ele não criou? Ele não criou lixo. Ele vai restaurar o mundo que ele fez. Como ele está restaurando as famílias que ele fez. Então, se esse é a linda história final... Deus já começou a corrigir no meio. Tiago, o que é que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que isso muda a nossa realidade hoje. Deus está restaurando a nossa realidade. Deus está fazendo lares santos hoje. Lares de amor. E eu queria que você entendesse o que é que eu estou querendo dizer com isso, tá certo? Antes, queria só mostrar que para Deus não existe divisão. Eu vou ler um texto que vai parecer um pouco enigmático para você, não se perca, preste atenção, por favor. Mas é só para você entender que para Deus tudo importa. E a família é um lar de consagração, é um lar de adoração, é um lar onde Deus quer ser exaltado, e normalmente é um lar onde a gente despreza a Deus. Veja que texto interessante, vai falar sobre viúvas. Quem eram viúvas? Mães, pessoas que já foram mães muitas vezes, ou pessoas que não puderam ser mães, e que agora estavam, muitas delas, porque perderam seus maridos, em situações bem vulneráveis. Alguns tinham filhos, então, estavam em situações que podiam ser amparadas. Existiam 3 pessoas bem vulneráveis no tempo antigo, que ainda hoje são as pessoas vulneráveis. Eram os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. E se você parar para pensar hoje, continuam sendo pessoas extremamente vulneráveis socialmente. Órfãos continuam sendo pessoas que sofrem demais. Viúvas continuam sendo pessoas que podem sofrer demais, dependendo da aposentadoria do marido dela, de quem é o marido dessa pessoa. E o estrangeiro, você só vai ver os venezuelanos aqui no nosso país. Então, essa é a história da Bíblia. Deus sempre teve atenção para esses 3 tipos de pessoas. E olha que coisa interessante. Logo no início da fé cristã, da igreja cristã, Deus chamou a atenção do povo de Deus para cuidar das viúvas. Está lá em Atos. Ele fala assim, olha, gente, vamos escolher aqui diáconos. Os diáconos, quem eram os diáconos? Eram as pessoas que cuidavam das necessidades mais sociais da igreja. E eles disseram assim, vamos cuidar não só das viúvas dos judeus, mas dos gregos também. Aí Paulo vai falar para Timóteo uma coisa, olha só. Não repreenda, veja que Paulo está ensinando a Timóteo como tratar as pessoas em família, na igreja. Irmão e irmã, preste atenção. Deus está começando a restaurar a minha mente e a sua mente, como a gente deve tratar uns aos outros. Mas o foco não é esse início, mas preste atenção já no início do texto, tá certo? Paulo está ensinando a um pastor jovem como ele deveria tratar as pessoas na igreja. Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Dentro da igreja você já pode encontrar as pessoas e começar a ver essas pessoas como sua família. Trate os jovens como irmãos. As mulheres idosas como mães. E as moças como irmãs, com toda pureza.
trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Ele vai tentar explicar, né? Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes, olha só, aprendam primeiramente a colocar sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a quem? A Deus. Ele vai continuar. A viúva realmente necessitada e desamparada põe sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e em súplica. Mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta. Ordene estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé, e é pior que um descrente ou pagão. Uau! Sabe o que vocês estão falando, gente? Nossa casa é sagrada. Porque para Deus não existe ambiente sagrado e secular. Não existe ambiente que agora você está no ambiente que você está adorando a Deus, mas você vai para casa, virou um ambiente comum. Esse texto estava mostrando duas coisas. A primeira realidade, existiam viúvas que eram realmente desamparadas. Ele está falando, essas viúvas precisam ser cuidadas pela igreja, porque viúvas que eram acima de 60 anos, viúvas que não tinham filhos, essas viúvas tinham que ser cuidadas pela igreja. Mas tinham viúvas que tinham filhos. Ele fala assim, pessoal, aprendam a ser realmente religiosos de verdade. Vocês querem agradar a Deus? Agradem a Deus em casa. Coloquem a religião de vocês em prática. Por quê? Vocês acham que adorar a Deus é levantar a mão, fechar os olhos? Se vocês negligenciam a família de vocês? Quantos de nós, muitas vezes, não levamos a sério o que a Bíblia fala? Que a gente vai pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, mas não perdoamos alguém que a gente magoou dentro de casa. Você já viu isso? Pai, perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Deus colocou uma situação que demonstra o caráter dele. Que Deus nos perdoa assim como nós perdoamos a quem nós ofendemos. Como a gente dá perdão e como a gente perdoa. Só que a gente fica achando assim, não, uma coisa é a coisa na igreja, outra coisa é lá em casa. E Deus está dizendo assim, eu não separo as coisas, filho e filha. Para mim é uma coisa só. Para mim é uma coisa só, como você trata a sua esposa, o seu marido, o seu namorado, sua namorada, seu pai, a sua mãe, seu avô, a sua avó. Para mim tudo é para minha glória. Ou não é, ou não é. E a gente pensa assim, não, aqui minha vida é comum, isso não existe para Deus. Esse texto é muito forte. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente os de sua própria família, negou a fé. Negou a fé, gente. E é pior que um descrente, sabe por quê? Mesmo uma pessoa que é ateu, ele sabe que é razoável cuidar da família. É normal, isso é uma coisa natural. É natural. Era o que a gente deveria fazer. Mesmo no egoísmo, mas é normal. Você vai se tornar uma pessoa estúpida se você esquecer de sua família. Mas sabe, vou mostrar a você como às vezes a vida religiosa da gente atrapalha a gente. Veja esse texto como ele é chocante. Jesus. Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Jesus está chamando a atenção, sabe de quem? Dos fariseus, dos mestres da religião. Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Veja que coisa forte antigamente. A lei dizia. Hoje a gente, né, bota essa lei em prática, todo mundo estava frito, né? Desliga o WhatsApp, menino. Vou não! Mata esse menino agora. Mas era assim, ó. Honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam, os líderes religiosos, alguém que disser a seu pai ou a sua mãe qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim, eu vou explicar a vocês, tá? Qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus. Então, ele não é obrigado a honrar seu pai dessa forma. Assim, Jesus está dizendo, ó, vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas! Me profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, em seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Veja que loucura. Os fariseus diziam o seguinte: os pais deles precisavam de ajuda, mas eles às vezes pegavam uma oferta,
Ou dizer assim, pai, essa oferta vai ser dedicada ao Senhor. Então, por causa da tradição deles, eles dizem assim, pai, eu não vou poder te ajudar, mãe, não vou poder te ajudar, porque, na verdade, eu vou dedicar isso aqui a Deus. Aí Jesus está dizendo assim, hipócritas, vocês estão anulando a lei do Senhor para cumprir uma tradição religiosa de vocês. Vocês estão achando que vocês podem esquecer dos pais de vocês para viver no mundo religioso de vocês, como se pudesse separar, aqui eu adoro a Deus e aqui eu não adoro a Deus? Jesus pegou pesado, bem pesado, porque não dá para separar. Sabe uma coisa, gente? A gente não pode separar as coisas. A gente tem que adorar a Deus 24 horas por dia. Deus está clamando o meu coração e o seu coração para isso, para que a gente não divida a nossa vida. E sabe onde é que a gente passa mais tempo, normalmente? É no trabalho e com a família. E normalmente onde é que a gente mais peca? Não é na igreja, porque na igreja a gente se veste de crente, normalmente. A gente fala como crente, Pai do Senhor querido, Pai do Senhor Misael, como é que está a tua família, querido? Posso orar por ti? Estou emocionado com a tua história. Eu fico mais crente, eu entro aqui, tem uma atmosfera, ó. Cheguei, minha esposa já me estressou. O que é, hein? De novo? Pelo amor de Deus! A gente começa a se arranhar. A gente começa a esquecer o propósito. E Deus não desligou nenhuma chave. Deus não desligou o interruptor, você saiu da igreja, acabou o culto. O culto nunca terminou. Nunca terminou. O culto nunca termina. Sabe por que a gente precisa mergulhar na família, gente? Porque família é sagrado. Os extremos da família estão aqui, né? Dos pecados. Violência, a superproteção. A queda destruiu nossa maneira de ver a família. A gente pode tratar a família como um lixo. Achar que o filho é um objeto, a filha é um objeto, a mulher é um objeto, o homem é um objeto. E a gente trata as pessoas como se fosse para o nosso bem querer, de maneira violenta. E aqui vem as piores deturpações que existem. São coisas que é difícil falar, dá ranço. Você conhece história, eu também conheço, talvez você viveu essas histórias. Desde violência física, abuso sexual, negligência familiar. Isso é triste, gente. Por outro lado, é também um pecado em que você ampara tanto a sua família, o seu filho, seu marido, que você faz feito um braço engessado. Eu lembro muito bem quando eu caí do pé de jambo e eu fiquei com o braço engessado, que o cara simplesmente esqueceu de que eu tinha que tirar o gesso depois de 7 dias. E eu fiquei 15 dias. Até hoje, eu sinto uma dor quando eu faço isso aqui. Por quê? Eu fiquei muito tempo assim, cotovelo. Então, meu cotovelo já não é tão igual como antes, porque passou muito tempo rígido. Porque me impediram de movimentar. Me impediram de ser o que eu deveria ser. Não, Tiago, você não precisa fazer isso. Mamãe faz para você. As coisas mais lindas de banho. Eu tinha um pai maravilhoso e ainda bem que o meu lar era mais equilibrado. Meu pai é muito... bom, muito bom. Mas minha mãe, vai, Tiago, senão... Quando eu falei isso, ela fala assim, não era assim também não. Bichinha, não era, ela era demais. Eu não quebrava o dente, ela falou, pega um garfo e enfia em você. Não, não era assim não. Bichinha. Na verdade tem uma serra elétrica que ela usava só de vez em quando. Então, era uma coisa assim, mas às vezes meu pai dizia, não, deixa, ela, se não for, você vai apanhar. Ela fazia assim com os dentes. Eu sabia que o negócio era... eu rachava. Então, existia esse ambiente assim engraçado para mim, que era meio que era amor e responsabilidade, mas minha mãe muito amor também, né? Meu pai, quando falava, eu já chorava. Ele nem precisava fazer nada. Por quê? Porque aqui essa superproteção e supercuidado também tira de você e de mim a responsabilidade. Tira de você e de mim a capacidade de ser o que eles também poderiam. Sabe uma das coisas que muitos pais têm feito, não têm notado? E aí, presta atenção, jovem. Muitos pais... Você admira seu pai e sua mãe pra caramba hoje. Porque eles são pessoas batalhadoras, venceram na vida e tal. Mas às vezes ele fala assim, meu filho, casa cedo não. Meu filho, minha filha,
trabalhe muito, compre logo suas coisas, tal, porque você começar com pouco, assim, é complicado, tal. Para mim, isso é uma coisa mais incoerente que existe. Porque, veja, você acha seus pais, às vezes, incríveis, porque eles tiveram uma trajetória de conquista junto, de trabalho. Aí ele está dizendo para você assim, meu filho, não case cedo, não. Meu filho, trabalhe bem muito, tenha tudo para depois fazer. Qual é a lógica? Porque você não vai ser igual aos seus pais. Porque os seus pais batalharam muito para ser o que eles eram. E eles construíram a vida nesse processo. E aí ele está dizendo para você, meu filho, não sofra como eu sofri, não. Não tem como uma coisa ser junto com a outra. Porque seus pais são o que são, porque eles ralaram para ser o que eles são. E agora? Eu não estou dizendo que você vai... Não tenho nada, vou casar agora. Não. Responsabilidade. Mas eu ouço muito isso. E aí os meninos às vezes estão assim, ai pastor, é porque eu não tenho todo o meu apartamento mobiliado, meu carro. What? Como é? Não é assim. A gente tem que ter cuidado com esses extremos. Mas talvez você nem saiba o que é isso, né? Você não teve alguém para te ajudar nesse processo. Mas, gente, hoje é boa notícia. A Trindade está restaurando todas as coisas. Quando Jesus foi batizado, ouve-se uma voz que vem do alto. Esse é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. E do céu vem como uma pomba descendo sobre Jesus. E a gente sabe que no Evangelho de Marcos, logo depois dessa grande afirmação, desse grande amor, desse grande cuidado, esse amor sinérgico de um cuida do outro, de um ama o outro, a gente ouve assim, o Espírito levou Jesus para ser tentado ao deserto. What? O amor que Deus tem por Jesus não exclui o sofrimento na vida dele. É um amor que responsabiliza para o crescimento. Equilíbrio, uma coisa que a gente não tem normalmente. É o amor que fala assim, para a missão, para você cumprir sua missão, você vai ser tentado por Satanás. Porque a sutileza do texto é que ele foi tentado, mas ele foi levado, Lucas também fala, pelo Espírito. Foi levado pelo Espírito. Não se anula o amor de Deus, apesar das circunstâncias. Jesus, ele dá glória ao Pai, aí o Pai quer glorificar o Filho. É um ambiente de muito amor, de muito cuidado, de tudo, mas também de muita responsabilidade. O que é que a Trindade tem a ver com a minha história e com a sua história? Porque agora, a nossa família, ela é representada pelo Senhor Jesus Cristo. E se você não está sobre esse sangue, Jesus morreu por você. E Ele quer mudar a sua maneira de ver a sua vida. Como você se vê, como homem, como mulher, como filho, como filha, como marido, como mulher. Como pai, como mãe, como avô, como avó. Deus está restaurando as nossas visões. Não importa, a Bíblia fala, as coisas velhas já se passaram. Tudo se fez novo. Deus quer fazer nova história na sua vida. Eu acho tão bonita essa foto. Aqui está uma trajetória, eu não sei quem é esse cara, mas eu sei que ele nasceu em 1991. A sua esposa também. E já tiveram um filhinho em 2013, e vai vir agora um em 2018. Eu tenho visto histórias lindas, gente. Sabe quais são as histórias lindas que eu tenho visto? Eu tenho visto histórias que eram para ser terríveis. Eu tenho visto histórias lindas acontecerem porque Deus mudou a história dessas pessoas. O sangue de Jesus mudou. Pais que maltrataram seus filhos, e esses filhos agora amam os seus pais. E mais, se tornaram pais e são ótimos pais para seus filhos. Mães que erraram no início, mas conseguiram acertar no meio. E depois tiveram filhos que mudaram também sua trajetória por causa do sangue de Jesus. Pessoas que foram maltratadas, pessoas que também não tiveram nem referência. E Jesus foi a referência dessas pessoas. Eu creio no poder da nova história que Jesus pode fazer, porque isso é o que Ele mais faz. Redimir, transformar e mudar famílias. Eu não sei qual é a sua história. Sabe qual é o nosso maior problema? É quando eu já vivi numa boa família. Porque, esse é o maior perigo. Se você é o típico Tiago,
Você está num ambiente mais perigoso que existe. Por quê? Você tem que ter cuidado para não depender da espiritualidade dos seus pais. Se você é crente, eu gosto de brincar com isso, mas tenha paciência comigo. Cuidado para não ser cretino quando crescer. Não estou te ofendendo, tá certo? Porque a gente fica de maneira medíocre dependendo da espiritualidade dos nossos pais. Por quê? Quem orava pela gente quando era pequeno? Nossos pais. Quando eu estava mais ou menos, meu pai queria ler a Bíblia para mim, me dava um conselho e tal. Quando eu cresço, se eu não aprendi a ser assim, o que é que eu me torno? Eu me torno muito menos do que meu pai e minha mãe. Só é você ler a Bíblia. Abraão, Isaac e Jacó. Sempre a escadinha. Vá ver, Davi, Salomão, o filho de Salomão, que você nem sabe quem é. A fé dos seus pais não sustenta a sua fé. Nem do seu pai, nem da sua mãe. Você tem que ter uma fé pessoal. Uma fé de primeira pessoa. Um encontro pessoal com Deus. Não dependa da sua fé. Ou da fé dos seus pais. Encontre a Jesus. Melhor seja encontrado por Ele. Gente, por último, mãe, parabéns. Vocês, quando são realmente chamadas por Deus, todas são, né? E entendem esse chamado, vocês mudam a história das suas famílias. E eu falo isso como brasileiro. Não pedindo licença aos pais aqui, que eu sei que muitos são excelentes, mas nosso país é um país de mães. País de poucos pais. País de poucos pais presentes. Nosso país tem mais mães do que pais, estatisticamente falando. E as mães é que mais fazem diferença no nosso país. Louvado seja Deus, porque as mães têm permanecido. O maior índice de aborto é masculino, porque as mães não abortam, a maioria delas. Então, louvado seja Deus, mãe, porque vocês, primeiro, tiveram seus filhos. Segundo, porque muitas de vocês amaram e educaram no caminho do Senhor. Vocês fizeram algo mais maravilhoso ainda. Mas, mães, eu queria dar uma notícia melhor ainda. Todas vocês ainda podem fazer muito mais. Uma coisa que minha mãe faz, ela não tem noção, eu brinco muito com ela. Vocês já notaram, né? Perturba ela até hoje. Minha mãe às vezes chega assim, meu filho, você está precisando de uma coisa? Mãe, cuscuz e farinha, não tem nem comida aqui em casa, a senhora pode fazer uma feira para mim? Aí ela faz, porque ela veio perguntar para mim, já casado, se está faltando alguma coisa e tal, eu brinco com ela. Mas uma coisa que minha mãe sempre faz, que isso me dá tranquilidade, não porque eu não oro, mas ela, quando a gente está passando por alguma dificuldade, ela sempre fala assim, filho, eu estou orando por você, filho. E ela fala do que a gente está orando. Então eu sei que minha mãe está falando que está orando por mim, porque ela está orando. Ela fala, a gente orou, ontem a gente orou por Liz, e ela estava gripada, né? Ela está melhor e tal. Mães, mantenham os seus joelhos dobrados. Isso nos mantém em pé. Isso nos fortalece tanto. Vocês são as pessoas que mais nos encorajam. As palavras de vocês mudam a nossa realidade. Os conselhos de vocês fazem muita diferença até hoje. Nós somos teimosos. Nós somos, né? Queremos ser todo diferente. Hoje eu vim com a roupa mais arrumadinha, porque eu sabia que vocês viriam. Nós gostamos de ser modernos e tal. Tenham paciência com a gente ainda. A gente ama vocês. Vocês mudam a nossa história. Obrigado pela persistência, pelo cuidado. Filhos, vocês que estão sem as mães de vocês aqui, se lembrem, a casa de vocês é sagrada. Eu não sei como é que foi a mãe de vocês, mas primeira coisa, se vocês ainda têm uma boa relação com a sua mãe, se vocês têm contato com a mãe de vocês, será que vocês podiam, se elas estão longe, se elas têm acesso ao WhatsApp, alguma coisa, gravar um vídeo, chamada de vídeo, ou então gravar e mandar para elas dizendo o quanto elas são importantes, quanto vocês as amam, e que estão orando por elas. Demonstrem amor por elas. Mas aí eu queria deixar um desafio para todos vocês aqui. Eu sei que a maioria de vocês tem problemas, às vezes, familiares. Olha,
Não vejam mais as suas histórias baseadas no que vocês passaram, não. Porque algo foi passado em vocês. Na verdade, foi transpassado em Jesus e foi passado em vocês. Jesus, o sangue de Jesus foi passado em vocês. O Espírito de Cristo desceu em vocês. E Ele está fazendo nova todas as coisas. Não duvidem do poder do Evangelho. Não duvidem do poder de Deus, do que Ele pode fazer. Eu fico espantado do poder de Deus. Fico espantado porque é isso que Deus faz. Ele faz maravilhas. Você não é o que te fizeram. Você não é igual à sua família. Você não vai ser igual ao seu pai, cara. Você não precisa ser igual à sua mãe, menina. Mas não é porque você não quer ser ou que você está revoltado. Faz as pazes com o teu passado. E deixa Deus fazer uma nova história. Sabe por quê? Porque se você fizer uma nova história com Jesus, você pode ser até uma bênção para as pessoas que te machucaram. E não para provar que você venceu na vida, mas para provar que Jesus venceu a maior das batalhas. E por isso você pode dizer: mãe, pai, seja quem for, Jesus também te ama e Ele quer mudar a tua história. Deus está fazendo as pazes, gente. Ele não está distanciando a gente. Então é um desafio que eu deixo para todos vocês. Para todos vocês. Para mim também. Há pessoas que eu amo demais, que não são meu pai, minha mãe, da minha família, que já tive problema, mas que eu não quero ter problema. Eu sempre tento fazer, às vezes, as pazes, as pontes. Porque eu amo e eu creio no poder do Evangelho. Vamos orar comigo? Você pode ficar em pé comigo? Vamos pedir a Deus força. Vamos pedir a Deus para ver a nossa casa como nosso ambiente sagrado. Todos os ambientes são sagrados, porque Jesus está com a gente e o culto continua. Vamos orar? Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Ela nos desafia de maneira muito forte. Queremos mergulhar, Deus, mais profundamente na realidade de que não há como dividir a nossa vida entre sagrado e vida natural, Deus, porque tudo para Ti é importante e é santo. E Deus, se estamos em pecado com a nossa família, Deus, queremos Te pedir perdão agora aqui, Senhor. Porque não podemos, Senhor. Mas queremos, na verdade, Te pedir perdão, aliás, porque estamos determinados agora, Pai. Aqui eu quero Te pedir, com a força do Teu Espírito, eu e todos nós aqui, com a força do Teu Espírito, estamos Te pedindo perdão, como a oração do Pai Nosso, porque estamos determinados a perdoar ou a pedirmos perdão a quem temos ofendido, Pai. A quem ofendemos ou a quem nos ofendeu. Estamos dispostos, Pai, a perdoar ou a sermos perdoados, Senhor. Deus, queremos fazer as pazes, Pai. Até com as pessoas que nós não conseguimos falar, porque nos impediram de falar. A partir de nós, Pai, nós queremos ficar em paz, Senhor. E começar um processo de cura, que nós não sabemos quanto tempo vai durar. Mas curar essas emoções, curar esses pensamentos, porque nós queremos ser o que o Senhor diz de nós. Um homem, uma mulher, um filho, uma filha, um marido, uma esposa. Começando agora, Deus, como podemos ser um homem, uma mulher, dentro de casa, se ainda não aprendemos a ser um bom namorado, uma boa namorada, um bom rapaz, uma boa garota, Deus. Não boa no sentido moral, mas de fato, alguém que está aprendendo a andar contigo, Deus, que foi mudado pela Tua história. Queremos Te pedir misericórdia aqui, Senhor. Estamos diante dos Teus pés, Te pedindo misericórdia para o Senhor mudar essa realidade. E em nome de Jesus, o que a gente mais Te pede é que o Senhor mude o quadro da nossa história. Não porque queremos passar na cara de ninguém nada, Deus, de maneira alguma, Senhor. Mas é porque queremos, Deus, Te honrar e Te glorificar, Senhor. Queremos ter novas famílias, Deus. Podemos poder fazer novas histórias, porque o Teu amor agora inundou o nosso coração, Deus. Podemos amar filhos, porque aprendemos sobre Teu amor. Podemos ser mais carinhosos, mesmo não tendo recebido tanto carinho, mas podemos dar carinho, porque o Senhor nos deu carinho, Senhor. Podemos ser fiéis, Senhor, mesmo
sem ter recebido fidelidade dentro do nosso lar. Talvez tendo visto traições, mas podemos ser fiéis porque o Senhor é fiel. O Senhor jamais traiu a gente, Senhor. O Senhor é o marido mais fiel que existe, Pai. A sua relação é inabalável conosco, Senhor. Deus, a partir da cruz, a partir do Senhor, nós podemos ser diferentes. E nós queremos te pedir isso hoje. Muda as nossas histórias, Pai. Cura o nosso coração. Queremos te pedir por todas as mães aqui, Senhor. Eu não conheço as histórias delas, Senhor. Eu sei que algumas já passam algumas certas dificuldades nos seus relacionamentos. Algumas sofrem, Senhor. Oh, Deus, cuida das tuas filhas, Pai. Elas são muito valiosas para ti. Eu sei que o Senhor zela por elas. Senhor, que elas sintam esse teu amor profundo por elas, Senhor. E ajuda nessa relação mãe, filhas, mães, filhos. Que em nome de Jesus o Senhor renove todos esses laços. E o Senhor revigore, Pai, a alegria do coração de cada uma delas. Muito obrigado pela presença delas aqui. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor, gente. Vamos adorar a Deus.